Falando da vida da gente aqui em Dourados, a gente também tem que descrever certos detalhes a respeito de como era a natureza naquelas épocas. Em 1932, quando nós chegamos aqui, Dourados era uma cidade esparramada, com uma casa aqui, outra lá, sendo que a maioria era de madeira. Começava lá em cima, lá onde hoje está mais ou menos colocada a igreja São José, uma casa que chamava Casa Branca, era toda pintada de branco. Nós moramos uns meses depois nessa casa. Era feita a construção pelo seu Torraca, o chamado velho Torraca. O nome dele era seu, não sei se era Francisco Torraca, não estou lembrado. Bom, mas ele foi o grande construtor aqui de Dourados. E entre as casas que ele fez já foi demolida aquela que funcionou a prefeitura de Dourados no começo de 1935. A outra existe ainda na esquina da rua Joaquim Teixeira Alves com a rua Paraíba. Bom, nessa ocasião, Dourados era mais ou menos até engraçado. Da parte da rua principal, hoje Marcelino Pires, era o campo e cerrado. E dali para diante tinha a Rua dos Velhacos, hoje Avenida Weimar Torres, que começava o Perobal, mata taluda, que se ia até hoje Itaporã, a colônia, depois Colônia Federal, atravessava o Rio Dourados, lá no Iguaçu, e lá embaixo na barra do Ivinhema, e se ia até o Paraná. Era uma mata fantástica, só de madeira de lei. Eu me lembro que o seu gaúcho, Arnulfo Fioravante, tinha uma chácara ali onde hoje era o começo do Boqueirão, no Laranja Doce. Era uma chácara grande, 40 e poucos hectares. E lá era uma mata fechada. E ele cedeu para o papai tirar madeira lá para fazer sua casa. E o seu Batista, sogro do meu pai, montou uma daquelas serrarias manuais. E lá ele escolhia madeira. Castelo, que ele fez o vigamento, aroeira, que ele fez os esteios, angelim, emburana, aquela madeira de lei, fez quase todas as paredes, e cedro ele fez o soalho. Era uma casa grande, era um sobrado, situado ali na esquina, onde hoje, em frente à Catarinense ali, supermercado Catarinense. E nessa mata havia uma infinidade de animais silvestres. E logo adiante, no Jaguapiru, dali para frente, era a terra dos índios. Valia a pena ver como eram esses índios. Gordos, fortes, corados. Eles vendiam pele de animais que eles caçavam. Então, a caça e a pesca era abundante. E esses índios, então, bem nutridos, formavam uma espécie de civilização à parte. Nas festas que eles faziam, havia tal xixa, que era uma bebida preparada. Eles pegavam o milho verde, mastigavam e punham num coxo grande. E aí ela fermentava, então formava uma bebida meio azedinha e que era altamente alcoólica. Animava as festas. Então esses índios viviam uma vida feliz. E o pessoal daqui da cidade participava dessas festas. Então eu me lembro do chefe da aldeia naquele tempo, o capitão Joaquim. Ele, quando fazia as festas, convidava todo mundo aqui, então iam a cavalo, rapazes, moças, iam participar da festa dos índios.
E ali também havia um fato muito interessante. Na beira do Laranja Doce e do Jaguapiru, tanto na margem esquerda como na direita, haviam pequenas propriedades, que depois a Prefeitura de Ponta Porã fixou um limite de 7 hectares. Mas tinha umas que tinham até 30, 40 hectares. E nessas chácaras, cada um era autossuficiente. Eles plantavam feijão, plantavam arroz, tinham canavial que faziam açúcar, plantavam milho, criavam porco, vaca, enfim, eles tinham de tudo ali. E a coisa mais linda que havia nessa região era o espírito comunitário. Quando saía, por exemplo, colheita de feijão, o dono da lavoura chamava os vizinhos tudo para ajudarem. Então faziam os chamados mutirão. Mutirão, onde faziam carne assada de leitoa, galinha assada, tinha pinga, era uma festa. E todo mundo ali trabalhava de dia e de noite dançava. Esses mutirão duravam 3, 4 dias, enquanto durasse a colheita. Terminado aquilo, iam para outras e para outras. E assim continuava aquela vida folgada, porque praticamente ninguém aqui era empregado. Cada um trabalhava por conta própria. E quando você ia nas fazendas, o dono da fazenda te recebia de braço aberto. Lá você ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias, quanto quisesse. E quando saía, o dono da fazenda dizia, fica mais, fica mais. Então era aquela vida de uma amizade desinteressada, mas uma amizade boa, onde todo mundo era mais ou menos igual economicamente, portanto não havia concorrência, não havia inveja, não havia ladrão, não havia nada. Era um povo feliz. Cada uma dessas casas, tanto aqui na cidade, como nessa periferia, havia uma coisa engraçada. Era o espírito de cooperação. Por exemplo, o gado no inverno. O gado no inverno emagrecia por causa de geada, passo seco. Então alguém daqueles que tinha passo de sobra cedia para o outro gratuitamente para levar uma vaca, 2 vacas e lá deixar. E Dourados também era assim. Cada casa tinha um vasto terreno, às vezes de 30 por 100, não havia limite. E ali eles criavam galinha, tinham porco, mandiocal e laranja. A laranja daqui era de tirar o chapéu. Havia a chamada laranja panásia e a laranja lioa, que era uma variedade da panásia, só que mais amarela. E a laranja João Nunes, que era uma laranja branca, mas doce e doce mesmo. Então a gente sentava na frente da casa, às tardes, e lá chupava laranja. Outra coisa também que havia aqui era o mate. Todo mundo tomava mate. E, em geral, na frente das casas, ficava sentado, chegava ali as pessoas, iam se abancando e servia o mate. Eles falavam cevar o chimarrão. Então esse povo feliz que vivia trabalhando mais para cooperar do que para ganhar dinheiro, era o que fazia forte essa cidade. E Dourados aparece, desde aqueles começos, como uma cidade civilizada. Aqui não tinha caipira nem matuto. Uns vinham do Rio Grande, a grande maioria, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e assim era. Em 1932, quando nós chegamos aqui, todo mundo foi fazer visita para nós. Nós moramos ali numa casinha pobre, humilde, e todo mundo ia nos visitar, oferecendo os préstimos, oferecendo amizade, enfim, oferecendo a própria casa. E assim era
o que acontecia com cada família que aqui chegava. E nesse ambiente cordial, a gente vivia aquela vida simples, despreocupados, ninguém pensando em mal nem nada. Agora falam das brigas, dos morticínios, daquelas... Essas brigas eram engraçadas. Quem brigava eram os valentão. O povo mesmo era amigo de todo mundo e ninguém brigava. Então havia nesse ambiente cordial a camaradagem onde todo mundo conhecia todo mundo, onde todo mundo respeitava todo mundo. Esse era mais ou menos o ambiente que a gente tinha em Dourados. Naturalmente, um grande fluxo teve nisso, foi a grandeza e a beleza da natureza. Dourados, quando era pela madrugada, cobria o céu de papagaio, arara, que voavam da região da mata e iam para ali onde hoje é Embrapa, que chamavam o Gambá. Ali eles iam, os papagaios, certo, iam comer frutas do cerrado e tudo. E à tarde eles voltavam naqueles bandos e era aquele alarido enorme. E disso até quase anoitecer. E o interessante, nessa ocasião, havia um papagaio dourado. No meio daquela multidão de papagaio, havia um papagaio dourado. E que sempre voava e todo mundo observava. Quando o papagaio dourado não aparecia, o pessoal logo dizia, alguma coisa vai acontecer, o papagaio dourado não apareceu. Então essa visão desse papagaio, unido naturalmente à superstição do povo, era uma beleza porque mostrava como todo mundo se sentia atraído e identificado com a natureza. Dourado naquele tempo também não tinha padre, não tinha sacerdote, tinha uma igreja feita parte pelos capilé e outras pessoas, era de material pequenininha, ali em frente à Praça Antônio João, onde hoje é a catedral. Quem cuidava da igreja era a dona Antônia Capilé. Então, ela rezava o terço, ela cuidava das filhas de Maria, do apostolado da oração. E no dia 8 de dezembro, dia do aniversário da padroeira, era também o aniversário de Dourados. Porque conta uma história que quando resolveram a fundação do patrimônio, que todo mundo chamava patrimônio, houve uma reunião numa fazenda, e lá se reuniram várias famílias. E o seu Pancho Torraca foi encarregado de ir a Nioac passar um telegrama para o então governador, que era o Pedro Celestino Correia da Costa, pai do doutor Fernando. E o Pedro Celestino, ele esperou a resposta, e o Pedro Celestino então mandou uma resposta dizendo que estava criando uma área de 20.000 hectares para a colônia de Dourados e o patrimônio de Dourados. Quando chegou o seu Pancho, era mais ou menos em novembro. Mas o Marcelino Pires, que abriu mão de um requerimento de terras que ele tinha, era muito devoto de Nossa Senhora e dizem que Nossa Senhora era sua madrinha. Então, no dia 8 de dezembro, parece que de 1913, por aí, reuniram-se todos os moradores, onde ali num cruzeiro. Esse cruzeiro eu cheguei a conhecer. Era uma cruz grande de aroeira, e ali rezaram um terço e ali criaram Dourados. Portanto, Dourados foi criado sob a bênção e a proteção de Nossa Senhora. Por isso, talvez, que esse povo era tão unido e tão feliz. Agora, a coisa interessante é que não havia, por exemplo, distinção. Fulano é fazendeiro, ciclano é comerciante, outro é doutor, outro é isso, outro é aquilo. Não, eram todos unidos. Os fazendeiros e os chacareiros
viviam na mesma harmonia. Aqui naquele tempo também havia uma festa muito grande na fazenda Sombrerito, do seu finado Chiru de Almeida, pai do Dalmário de Almeida. Era o aniversário do Dalmário. Então essa festa durava mais ou menos uma semana. E todo mundo ia a cavalo lá participar da festa. E lá carneavam, dançavam, enfim, era uma festa de congraçamento de todo mundo. E lá ninguém queria saber quem era quem, mas todos eram como um só. E como essa festa, havia muitas outras. Havia famílias enormes, todos unidos mesmo. Os Matos, os Capilé, os Almeida, enfim, os Viegas, enfim, muita gente, todos unidos. O transporte de Dourados naquela ocasião era feito de carreta de boi. E eles traziam as mercadorias de Campo Grande. A viagem levava 25 dias para ir e 25 dias para voltar. Então, o pessoal vinha a Campo Grande e no lugar hoje, chamado que hoje é um bairro populoso, era o Cabeça de Boi. Ali acampavam as carretas, davam passo para os bois, enquanto os comerciantes faziam suas compras e carregavam para lá de carroça. Havia também lá, engraçado, um carroceiro que tinha umas 3 ou 4 carroças, era o Zé Bonito. O Zé Bonito é que fazia o transporte da maioria dos compradores de Dourados, da Rua 14, onde estavam a maioria das casas atacadistas, comerciantes, para a Cabeça de Boi, onde estava a carreta. E de lá, então, vinha aquela viagem. A viagem não passava em Maracaju, passava pelo Matacede, ali perto de Rio Brilhante, e depois chegava aqui. E os carreteiros, então, formavam uma espécie de agremiação entre eles. Todo mundo cobrava o mesmo preço e eram unidos. O papai tinha, depois que teve um lixo, o carreteiro dele era o seu Jovino Viegas. Ele tinha mais ou menos umas 8 carretas. Outro carreteiro forte era o seu Osório Nunes de Siqueira, dono da fazenda Alvorada, onde está ali a Comide. Então ali tinha o chamado Mataburro do Osório. Agora ali tem uma figueira. Aquela figueira que muita gente diz que plantou, não é verdade. Aquilo ali nasceu por obra dos passarinhos que comiam a frutinha e defecavam por ali, e ali nasceu, num tronco de cinamomo, nasceu aquela figueira que depois abraçou e matou o cinamomo. Também existe outra figueira, essa aí eu lembro muito bem. Em 1933, nós fomos morar na casa do seu João Vicente, da dona Glorinha, onde hoje está Pinto Costa. E essa casa era uma casa boa, uma casa de madeira, bem feita, bem forrada. Era uma casa que valia a pena. E tinha uma cerca de pau a pique, mas pau a pique de mais de 2 metros, era alta, feita pelo finado João Vicente. E ali numa daquelas, que ela tinha de trecho em trecho, ela tinha uma espécie de mourão, que era um esteio mais grosso, que servia para firmar a cerca. Ali num daqueles mourão tinha uma figueirinha. Eu me lembro porque o papai fez um chiqueiro e o galinheiro bem perto dessa figueira. E eu que tratava dos porcos e das galinhas, então conheci bem ela. E assim era. Muita coisa a gente esquece, muita coisa a gente omite, mas vem vindo à memória e como elas vierem aparecendo, eu vou relatando. Havia muita coisa engraçada também aqui em Dourados. Certa vez,
seu Mamoré era de Corumbá. E a mulher dele era a Dona Santinha. Ele era o agente de telégrafo aqui. E depois ele um dia veio com um telegrama, mostrou para a Dona Antônia Capilé a resposta do telegrama dizendo que o fim do mundo vai acabar no dia de finados. A Dona Antônia Capilé, quando leu aquilo, ficou assustada. E a notícia logo correu. E todo mundo ficou espantado, porque faltava um mês e pouco. Então, Dona Antônia Capilé resolveu fazer uma novena para salvar o povo de Dourados. E aí, quando foi no dia mesmo, reuniram-se todos na igreja. Era o terço do fim do mundo. Então, uns vieram a cavalo de longe, outros vieram de carreta. Enfim, a igrejinha ficou cheia e até lá fora da igreja estava cheio de gente. Começou o terço e a Quinha, a professora Francisca de Carvalho, que fazia pouco tempo que estava aqui, tinha organizado a Piunião das Filhas de Maria. Então ela colocou todas as Filhas de Maria de branco com aquele laço de fita azul, né, onde estava a medalha de Nossa Senhora, colocou bem no meio. E dizia, vocês vão ser as primeiras a encontrar com Jesus. E aí começaram a cantar a Dona Silvia, professora Silvia, a voz mais linda daqui de Dourados, cantava, mas cantava mesmo a todo pulmão, com Minha Mãe Estarei, e aqueles cantos bonitos. E o pessoal, outros ficavam ajoelhados pela igreja, rezavam, choravam, rezavam o terço, era aquela coisa. De repente chegou meia-noite, que era a hora prevista, e todo mundo parou, ficou num silêncio, e ninguém falou nada. Então o Pilé, marido da Dona Antônia, foi tocar o sino. Quando ele começou a tocar o sino, né, todo mundo batia no peito. A gurizada que estava brincando lá para frente da igreja se ajoelhou por ali mesmo e todo mundo ficou no maior silêncio, fechando os olhos para não ver o fim do mundo. Aí passou um minuto, passou dois, passou meia hora, passou uma hora e nada. Aí a Dona Silvia, muito simplória, foi e falou para a Dona Antônia, e Dona Antônia, se o fim do mundo não vier, que fiasqueira essa nossa aqui? Bom, então aquilo parece que foi uma rajada de desafogo daquele pessoal. Todo mundo falou, não acabou o mundo, não acabou o mundo, não vai acabar. E saíram, e ali bem em frente à praça, onde hoje tem aquele prédio Júnior, ali era o salão do Major Capilé. Então ali fizeram um baile e amanheceram dançando a noite inteira. E nada do fim do mundo. Então o seu Mamoré, o telégrafo, muito sem graça, muito arrependido, no outro dia, nada, mas quem sabe errou o dia, mas ele veio. Tudo bem. E entre os fatos engraçados que aconteceram ali, foi uma narração do seu Quintino de Matos. O seu Quintino de Matos era um homem sério, tocador de sanfona, morava no Iguaçu. Eles tinham uma fazendinha lá. Então ele chegou e contou para todo mundo que ele vinha vindo de carreta há uns dias atrás e anoiteceu, aí ele viu com uma roda de carreta, que ele via até os cubos, quer dizer, aquela, no centro, onde havia uma parte saliente, que girava e jogava fogo de toda a cor no céu. Então ele viu, olhou para ela e de repente ela baixou e sumiu atrás da mata. Será que isso não era a primeira aparição dos célebres discos voadores? Quem sabe? Mas o seu Quintino não mentia.
e com ele estava a mulher e as coisas e as crianças na carreta e todos viram. Outro fato interessante era de um engraçado que tinha aqui, que estava lá ajoelhado gritando: Senhor, eu não matei ele, eu não matei por vingança, foi uma distração, foi um erro, tenha piedade de mim. Esse cidadão, não vou citar o nome, mas nunca matou ninguém, era valentão só de nome. Bom, e como isso aí eram as coisas. Há outras histórias engraçadas daquela época. Uma delas era o célebre Fantasma da Capa Preta. Ali onde hoje é em frente onde tem aquele bar Mr. William, aquele barzinho ali, na rua Nelson de Araújo, com Marcelino Pires, aparecia toda noite uma mulher branca, nua, vestida com uma capa preta, usando um chapéu, desse chapéu de boiadeiro e bota. Então ela aparecia, abria a capa e dava um grito, que a molecada que estava ali corria para todo lado e sumia. Bom, esse fantasma de capa preta assombrou Dourados por muito tempo e todo mundo acreditava que era uma visão. Bom, até que enfim o fantasma, o dito fantasma, foi descoberto que era uma determinada solteirona aí, que depois um sujeito aí que não tinha medo de fantasma avançou nela, sem dizer que ela acabou tendo um filho desse cara e foi embora para Campo Grande. Aí acabou a lenda do fantasma da capa preta. E assim muitas histórias, Saci, todo mundo acreditava em Saci, lobisomem, era aquelas crendices populares, né? E a gente via o Saci, aquele assobio característico dele, eu mesmo vi. Agora disseram que era um passarinho. Bom, o que era eu mesmo não sei, porque eu nunca vi nem o passarinho, nem o Saci. E assim era aquela vidinha que a gente levava, trabalhando, lutando, mas sempre naquela santa harmonia, naquela felicidade. Havia também a política. O povo de Dourados era político mesmo. Todo mundo aqui era político. Então aquele que mais gostava de política era o chefão, o chefe político. Naquele meu tempo, eu me lembro, o chefe político era o Vadu, doutor Valdomiro de Souza, seu Álvaro Brandão, coronel Firmino Vieira de Matos, João Vicente Ferreira e outros. Então, esses políticos lutavam para o bem de Dourados. E veio nessa ocasião, então, um engenheiro, doutor, eu lembro bem desse nome, não sou de guardar nome, mas desse eu lembro, doutor Horta Barbosa. Então foi recebido por todo mundo, um almoço, churrasco e tudo. Ele veio trazer a Noroeste. Então o ramal viria de Piqui, antes de chegar em Maracaju, e aí até escolheram o lugar da estação, que era ali onde hoje está a Comide, mais ou menos, era na fazenda do seu Osório. Que num rasgo de grandeza, quando falaram para ele que ia escolher aquele lugar, ele falou: se for para o ferrocarril, naquele tempo ele tinha muito contato com aqueles Paraguai, né? Se for para o ferrocarril, via Dourados, dou até minha casa. Mas o ferrocarril acabou não vindo para cá por manobra política, desviou para Maracaju, foi passar em Itaú, no... Então a história do ferrocarril, todo mundo gozava essa história. Então aquela questão da estrada de ferro uniu os douradenses, né? Eles ficaram mais unidos, mais sólidos.
e as amizades se estreitaram mais, e todo mundo procurava fazer alguma coisa para Dourados ir para frente. E nesse meio de tempo, então, novamente a dona Antônia organizou uma escola reunida. Ela e outra grande figura daqui, dona Tunica. Olha, se Dourados tiver que fazer alguma homenagem a alguém que de fato amou o ensino, era a dona Tunica. A dona Tunica levantava cedinho, ia para a igreja e de lá para a escola. Todo santo dia, com sol, com chuva, com calor, com frio, estava ela lá no batente, cumprindo o seu dever. E o que ganhava? Uma tutameia, uma quantia insignificante, eu não lembro, mas era insignificante. Mas ela não fazia aquilo por amor do dinheiro, mas sim por amor ao ensino. Dona Tunica era para os alunos não só a professora, mas uma mestra, uma orientadora, uma pedagoga no sentido verdadeiro da palavra. Porque a palavra pedagogo vem do grego, quer dizer conduzir as crianças. Então, naquele tempo, tanto a dona Tunica, talvez por exemplo dela, não eram professores que davam aula simplesmente para daquilo fazer meio de vida ou bico, mas por amor, para cooperar, para ajudar. Por isso, talvez, aquele pessoal que passaram por essas escolas tiveram aquele grande espírito de fraternidade e de amor ao próximo. Dona Tunica amava tanto o ensino e ela tinha uma casa de madeira lá em cima, perto ali da Abigail Borrari, para cá um pouco. E ela então cedeu ao governo para formar Escola Urbano Oeste. Muito bem, o governo naquele tempo às vezes atrasava quase um ano para pagamento do professor, também o aluguel da dona Tunica ele não pagou. E a dona Tunica era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E eu era da UDN, portanto, os opostos, né? Os adversários. Quando a dona Tunica estava doente, mal, já para morrer no hospital, ela me chamou. E variando, ela disse: Celso, você que é da UDN, fala para o doutor Fernandes pagar os aluguel, que eu quero comprar uns pés de anjo e uns carpim para as crianças pobres desfilar no dia 7 de setembro. Não esqueço daquilo. Imagine quantos anos já haviam passado, quanto tempo, e ela não esquecia de que precisava o dinheiro, não para ela, mas comprar pé de anjo e carpim. Sabe o que é pé de anjo? Pé de anjo é tênis, naquele tempo chamavam pé de anjo. E carpim eram essas meinhas curtas que as crianças usavam naquele tempo e hoje, até hoje a gente usa. Por isso, dona Tunica foi o símbolo do professor que deu a pouca cultura que tinha com o maior amor do mundo. Não apenas a sua cultura, mas o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação. Coisa que nesses dias, com essas greves, por isso, por aquilo, até um paradoxo falar nisso. Mas assim era. Nesse tempo, então, meu pai foi que mudou para Maracaju. Lá trabalhou como caixeiro do Nobre, e foi aí que eu fui para Campo Grande, no Colégio Dom Bosco, em 1936, para estudar. Nesse período de tempo, papai, então, voltou para Dourados e abriu um bolicho chamado Casa São João, onde hoje é a Pernambucana. Ali papai tinha uma casa de secos e molhados e trabalhava, meu pai trabalhava. Quando eu vinha nas férias, eu ia fazer as medições para o papai, para ele descansar um pouco. E na nossa condução, quando não era
O Pega-Manso, coitado do Pega-Manso, o cavalo velho, que ia quase a trote muito arrastado, que me levava, o papai tinha uma moto, uma motinha, moto até inglesa, não lembro o nome, era cor verde. Então eu ia nessa motinha até onde podia ir, e de lá deixava numa fazenda e ia fazer o serviço. Pois bem, aí o papai nessa casa São João, ele era muito devoto de São João, então ele resolveu fazer uma festa em homenagem a São João. Era fogueira. Ali na frente da casa, então fazia aquela fogueira enorme, alta mesmo. E lá a gente trazia aquelas taquaruçu, é uma taquara que dá na beira dos córregos, e enfiava no meio da fogueira. Quando a taquaruçu dentro dos gomos, sempre tinha uma água. E com o calor da fogueira, aquela água esquentava, dilatava, formava vapor, então explodia, dando aqueles tiros. E o que a gente nas fogueiras era a coisa mais engraçada. O povo todo cooperava. Então traziam pé de moleque, batata doce, e assim pipoca, era aquelas, e quentão. Quentão era a especialidade desse povo. Fazer um quentão era coisa difícil, mas era coisa gostosa. Então todo mundo entrava no quentão, ficava alegre, e em roda da fogueira cantavam, dançavam, e aquilo ia até altas horas da madrugada. Era a festa de São João. Nesse tempo também o papai sempre quis participar das coisas que eram por bem de Dourados. Então organizaram um centro para discutir e tratar das coisas de Dourados, idealizado por seu Câmara, Dr. Horácio de Almeida, os padres franciscanos, Frei Gino e Frei Julião, e formaram o chamado Centro Cívico Antônio João. Ali se reuniam e debatiam as questões mais pendentes em Dourados. E eu sempre ia lá, assistia aquelas reuniões, né? Então todo mundo achava que Dourados devia ter um ginásio, porque era muito difícil o pessoal estudar em Campo Grande, e o ginásio lá era o Dom Bosco e o Oswaldo Cruz, internato, caro, né? Que a maioria não podia pagar. Pois bem, esse centro Antônio João depois penetrou a política, como sempre, né? Estragou com tudo. E acabou o Centro Cívico Antônio João. Aí, nesse meio de tempo, eu que era moleque, briguento, enfim, era moleque como todo mundo era naquela época, me converti. Tinha o Padre Pio lá no Dom Bosco, que era meu professor de português, um velhinho, um santo velhinho. E ele, então, quando cheguei lá, no primeiro exame de admissão que teve, eu passei em primeiro lugar. Então ele achava que eu era muito inteligente e sempre me aconselhava, me trazia livro da vida de Dom Bosco, da vida de santo. Aí eu fiquei católico mesmo, fervoroso, e resolvi ser padre. E foi nessa ocasião, então, que chegou em Campo Grande, lá no ginásio Dom Bosco, 3 franciscanos. Um era o Frei Antonino, que era o chefe, depois o Frei Julião, e o outro eu não lembro. Mas os 3, então, aquilo quando passaram aqueles frades com aquele cordão, aquele hábito, aquilo me deu uma impressão que eu achei que ali que ia ser o meu lugar. Então eu fui lá e falei com eles, e aí arrumaram o colégio, e eu fui para Colégio Seráfico São Luís de Tolosa, no Paraná, estudar no seminário. Lá no seminário eu passei 6 anos da minha vida. Rezava muito,
estudava muito, mas não era lá muito bem comportado. Então minhas notas de comportamento, em geral, eram baixas. E quando a gente recebia a nota, que era menos do que 7, tinha que guardar um dia de silêncio. O que é que eu vou fazer, né? Entrava na dose. Então lá havia um teatro dirigido por um frade franciscano que era muito culto, tinha estudado na Europa. Era Frei Alfredo Setaro. Já morreu, coitado do Frei Alfredo. Então ele montava aqueles dramas, aquelas comédias, aquelas coisas, né? Então fizeram um drama, eu me lembro, era o Grilheta. E eu fazia o papel de Frei Eusébio, padre. E tinha uma cena lá que eu devia comparecer, pedindo silêncio e tudo, quando iam chegando os feridos do combate e estavam sendo perseguidos, então não podia dizer, era no meio da floresta. E eu, no falar pedir silêncio, imitei um padre que tinha lá, que era muito engraçado, Frei Amando, e eu falei, silêncio. E isso aí, todo mundo no teatro caiu na gargalhada. Ganhei uma semana de silêncio, que distraiu o pessoal do teatro. E assim como o outro. Tinha um outro que era Aspistrina. Então, eu era o Carrasco. E o Vendelino, depois eu me converti ao cristianismo, eu tinha um colega muito engraçado, chamado Vendelino. E o Vendelino, então, numa cena lá, ele aparece decapitando os cristãos. E eu também, que tinha sido Carrasco, era cristão convertido, me apresentei para ele me decapitar também. Quando ele foi baixar a espada, né? Ele enroscou a espada no cenário e a espada voou longe, né? E voou longe, então tinha uma cabeça ali ao lado do cepo, onde ele devia erguer e mostrar, olha onde está o Carrasco, né? E apertar, a gente apertava uma trouxinha com naquela groselha, que era vermelho, né? Como se fosse o sangue, então apertar aquilo. Eu não vi que ele tinha jogado a espada fora e apertei a trouxinha. E aí era uma gargalhada só no teatro. Quando devia ser aquela cena mais pesada, né? Era a conversão do pai, do carcereiro, tudo aquilo, ia ser uma verdadeira choradeira. Também peguei silêncio. Aí não quis mais saber de teatro. Mas lá no seminário a gente levava uma vida muito interessante. Os frades franciscanos tinham um conceito de liberdade, onde cada um fazia lá o que bem entendia. Não podia era mentir. Então, mentiu, estava frito. Então, o padre lá perguntava as coisas, tinha que dizer a verdade. Podia ser a coisa mais grave. Muito bem. Aí, nessa ocasião, eu vim a Dourados, numas férias, e houve uma tragédia na minha família. A Nilda, minha irmã, nós fomos num piquenique no Rio Dourados, no caminhão do Emílio Rosa. E a Nilda morreu afogada lá. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, uma verdadeira aflição. Quase que até perdi a fé. Como que Deus ia permitir a morte daquela menina tão boa, tão religiosa, tão inocente? Levava dias para achar o corpo. Pois bem, quando eu voltei para o seminário, eu não tinha paz, não tinha sossego. Aí pedi para vir embora. Frei falou para mim, meu confessor falou para mim, não, espera mais um pouco, talvez isso acabe, espera até o retiro. Eu falei, não aguento mais. E vim embora. E aí meu pai, então, arrumou com o reverendo Mário, que era o pastor protestante aqui, para eu estudar no Mackenzie. E lá eu fui, fiz exame e entrei no Mackenzie. Lá fiquei 4 anos. Mas voltamos aqui para Dourados.
Esses são outros 500. Depois do centro cívico ter ser criado, né, formou uma verdadeira rinha política. Então saiu primeiro a Emancipação Dourados, 1935. O primeiro prefeito foi o coronel João Vicente Ferreira, fazendeirão forte. O seu João Vicente era assessorado por gente boa, gente simples, entre eles o seu Franquilinha Zambuja. O seu Franquilinha Zambuja era o tesoureiro, era o secretário, era tudo na prefeitura. O seu João Vicente era muito culpado, praticamente quem resolvia todos os problemas era o seu Franquilinha. Exemplo de honestidade, exemplo mesmo. O seu João Vicente, Dourados, naquele tempo recebia dinheiro que vinha de Cuiabá. Mas esse dinheiro quase nunca chegava. E quando vinha o fim do mês, seu João Vicente vendia a vaca. As vacas, vendia isso para pagar os funcionários e as despesas da prefeitura. Seu Franquilinho, secretário e praticamente o prefeito, né? Então, quando sobrava um dinheirinho, ele mandava roçar as ruas. As ruas naquele tempo eram largas, mas quando era aquele alecrim, vassoura, era amargoso. Então, roçavam aquilo. Foi a primeira obra pública feita em Dourados. Como aquele homem era direito e honesto, que ele naquele tempo não tinha, como é que se diz, não tinha essa história de que era o conselho municipal, eram os vereadores, eram 3 que formavam o conselho. O seu Ciro Melo, não lembro qual é os outros. Eu sei dizer que o seu João Vicente foi um modelo de decência e de honestidade. Nunca gastou um tostão da prefeitura para viagem ou por qualquer outra missão que ele tinha que fazer a serviço do município. Pagava tudo do bolso dele. E assim era o seu Franquilinho. Um homem limpo, pobre, mas de uma honradez, de uma seriedade muito rara, que hoje em dia, eu acho, quem contempla os atuais quadros e vê essa gente no começo de Dourados, fica até fazendo o sinal da cruz. Que diferença, que coisa, como é da água para o vinho as coisas hoje. E assim foi meu pai, então, tocando a Casa São João, e eu estudando. Aí chega o meu irmão Miguel, 1935. Chegou do Rio Grande. Miguel tinha ficado com meu avô falecera, então tinha ficado a minha avó. E o seu João Rosa, que era amigo do papai, foi no Rio Grande e trouxe o Miguel. Aí a nossa família mais aumentou e nós continuamos trabalhando. Meu pai tinha uma chácara, hoje é a Vila Progresso. Lá tinha 10 mil pés de erva. E tinha mandiocal, criação de porco, aquelas coisas. Meu pai sempre foi homem de fartura. E nós trabalhávamos lá na chácara. Mas um fato interessante que ocorreu na minha família foi em 1932. Quando nós estávamos lá, tinha uma moça, China, que era o nome dela, criada pelo seu Alziro Neto. E ela veio para casar. E ficou na casa do gaúcho. Mas desmanchou o casamento e foi embora para embora. Então, minha madrasta estava doente e nós fomos chamar ela se ela podia ficar um pouco de tempo lá para ajudar na casa, porque a minha madrasta estava doente. Então ela veio, né, muito acanhada, e disse que ia ficar só um mês. A China ficou até morrer, quase 50 anos na nossa família. Essa moça
é outro exemplo de dignidade. Sempre ficou solteirona, mas amiga, trabalhadora, incorporou-se à nossa família e se identificou com a nossa gente de tal modo que como se fosse da família, membro da família. Cuidava de tudo. E quando o papai viajava, a gente ficava tomando conta da loja, mas o dinheiro no fim da férias tem que dar para a China. Ela que guardava. Então foi isso aí mais ou menos, né? Então por hoje eu vou ficando por aqui e depois, estou com tosse, eu vou continuar. Deu pra